Oi pessoal, voltei para a gente fazer mais um experimento dos métodos de separação de misturas. Então a gente fez aquele da filtração, que é um método de separação de misturas. Agora a gente vai fazer mais alguns aqui, tá bom? Depois, se vocês quiserem testar em casa, podem testar. Então vamos fazer agora um outro método de separação de misturas, que é a catação. Olha só, eu pego aqui um pratinho, 2 pratinhos, né? E a gente usa uma coisa que tem em casa mesmo, tá, pessoal? Então, por exemplo, eu pego aqui um pouco de macarrão e vou misturar com um pouco de milho de pipoca, olha só. Aí eu misturo, né? Faço essa mistura aqui de macarrão com milho de pipoca. E quando a gente vai analisar qual o melhor método para separar essas misturas, a gente vai perceber que o método melhor para separar aqui é a catação, que é um método manual. Eu vou fazer de forma manual e vai ser mais rápido. Olha só, é só eu ir catando mesmo. Eu vou catando os macarrões, vou separando os macarrões aqui num pratinho, ó. Vou tirar o milho daqui, que eu misturei. Então eu vou catar todos os macarrões aqui. Vou catar os macarrões, olha só. Depois que eu catar todos os macarrões, então eu separei as misturas. Eu consigo ver os 2 materiais diferentes que eu tinha usado nessa mistura, o macarrão e o milho de pipoca. Eles ficaram separados. Então eu usei aqui o método da catação. Dá até para fazer joguinho em casa, gente. Mistura coisas que vocês tiverem aí e brinca com alguém. Quem faz a catação, né? Esse método de catação, quem separa os materiais aí mais rápido. Dá para fazer até um joguinho bem divertido e interessante aí com esse método da catação, tá bom? Então a gente fez aqui o método da catação, que é um dos métodos de separação de misturas. Agora a gente vai fazer um outro método de separação de misturas, que é a peneiração. Olha só, vou precisar de uma peneira, que a gente tem em casa mesmo, um prato. Eu vou colocar aqui nessa peneira um pouco de areia e vou colocar também um pouco de pedrinha, olha só, pedrinha. E vou peneirar, Olha o que acontece, a gente vai separar os materiais peneirando, olha. A areia passou pela peneira, ficou aqui no prato. As pedrinhas não passaram, ficaram na peneira. Então a gente separou o que antes estava misturado, as pedrinhas com a areia, agora está separado. As pedrinhas ficaram na peneira e a areia ficou no prato, né? Então é um outro método de separação de misturas, que é a peneiração. Dá pra gente fazer com outros tipos de materiais também, tá, pessoal? Então a gente fez agora, já fez a filtração no outro experimento, fizemos a catação com o macarrão e o milho de pipoca, fizemos a peneiração com a areia e as pedrinhas, e agora a gente vai fazer a decantação, tá bom? Na decantação, a gente vai usar aqui areia e água, mistura de areia com água, olha só. Vamos misturar a areia com a água, tá? Eu coloco um pouco de água na areia, que eu já tinha colocado no copo, e vamos misturar um pouco, olha. Essa areia com essa água. Então, a gente mistura um pouco aqui. Quando a gente para de misturar, olha só o que vai acontecer, gente, na decantação. É uma outra maneira, também um outro método de separação de misturas, tá? Então, eu paro de misturar, né? Olha o que acontece. A areia se separa da água, a gente deixa em repouso aqui um tempo. Se a gente esperar mais tempo, os grãozinhos de areia vão repousar mais embaixo aqui ainda do que a gente já tá vendo, tá? Então, como aqui a gente não pode ficar tanto tempo esperando, já dá pra ver, olha só. A parte líquida, né, a água ficou em cima, a areia ficou embaixo. Então, a decantação, ela funciona aí separando os materiais como uma forma de repouso, né? O material sólido, né? Fica na parte de baixo, ele repousa na parte de baixo e aqui fica a parte líquida. Se eu quisesse separar aqui agora, eu virava essa água no recipiente e ia ficar só a areia aqui. Então, eu ia separar esse material por decantação, tá bom?
E tem um outro método também que a gente pode fazer para separar, né, uma mistura, que é o método da evaporação. Esse aqui a gente vai precisar de um tempinho, vou começar hoje, depois eu volto filmando o resultado, tá? Então a gente tem aqui sal, um copo, né? E a gente vai misturar água com sal, olha só, vou fazer uma mistura aqui, água e sal, né? Então a gente mistura a água com sal, vamos misturar bastante, né? A gente mistura a água com sal, pra gente ver como funciona aqui o processo de evaporação. Igual eu expliquei pra vocês, esse vai demorar mais um pouquinho, tá? Que é um processo de separação de misturas também. Mas eu vou deixar em repouso alguns dias, depois eu volto mostrando o resultado. Então, a gente vai poder ver a evaporação aqui, né? Separação de misturas por evaporação. Então, eu misturo a água no sal, bem misturadinha. A água ficou bem misturadinha com o sal, olha só, né? A gente tem uma mistura homogênea, que é uma mistura uniforme, que os materiais, eles ficam bem misturados, totalmente misturados, tá? Agora, gente, eu vou despejar essa mistura de água e sal nesse prato, olha só. Vou despejar aqui, né, uma mistura homogênea, olha, parece que só tem água aqui, mas o sal tá aqui misturado nessa água, né, gente? Mas a impressão que dá é que tem só água aqui, mas o sal tá aqui, a gente só não tá vendo, porque tá homogêneo, ele tá bem misturadinho. Eu vou deixar essa mistura em repouso alguns dias, tá? Para essa água evaporar, né? Que é o processo de evaporação. E depois vocês vão poder observar o sal, vai ficar só o sal aqui no prato, tá? Mais pra frente, daqui uns dias, eu volto com o resultado da evaporação, que é também um método de separação de misturas, tá bom? Então, a gente termina aqui os nossos métodos de separação de misturas, né? E daqui a pouco eu volto com o nosso último experimento de hoje, tá bom, pessoal?